Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Para boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui para falar dos jogos de amanhã, dia 10 de 4 de 2024, para Monte Carlo. Temos 3 jogos em vista. Jogo entre o Alexander Zverev e o Stefanos Tsitsipas, que podia tratar-se de uma final aqui do Monte Carlo. Depois temos o jogo do Lourenço Sonego contra o Hugo Humbert e, por último, não menos importante, temos o jogo do Roberto Urcas contra o Casper Ruud. Começando com o primeiro jogo entre o Alexander Zverev e o Stefanos Tsitsipas, sabemos que são dois jogadores que têm jogado inúmeras vezes entre eles. São 14 jogos, esse será o 15º jogo entre os dois, sabendo que o último jogo este ano, United Cup, num contexto diferente, o Zverev ganhou por 2-0, 6-4, 6-4. O ano passado, em Paris, o Tsitsipas ganhou. Em Roma, em terra batida, o último jogo realizado entre os dois, em 2022, o Tsitsipas ganhou por 2-1, 4-6, 6-3 e 6-3. Sendo que em Madrid, no mesmo ano, em terra batida, o Zverev ganhou por 2-1, 6-4, 3-6 e 6-2. E em Monte Carlo, também em 2022, Tsitsipas ganhou por 2-0, por 6-4 e 6-2 na meia-final. Lá está, os dois jogadores têm se encontrado a maior parte das vezes em terra batida nas meias-finais, onde o Tsitsipas ganhou por 2 ocasiões e o Zverev ganhou por uma. Sabendo que o Tsitsipas não está num bom momento, basta olhar para os números, basta olhar para os resultados que ele tem tido. Temos um Zverev que venceu o Ofner por 2-0, já o Tsitsipas também ganhou por 2-0 o Etcheverry. Mas se a gente for olhar os últimos jogos, temos aqui 4 derrotas para o Stefanos Tsitsipas e 6 vitórias para o Tsitsipas. Do lado do Zverev temos apenas 2 derrotas e 8 vitórias. O momento está do lado do jogador alemão. Claro que em termos de terra batida, temos aqui um Tsitsipas que é um especialista em terra batida, porque tendo em conta aquilo que é o seu jogo, enquadra-se dentro daquilo que é o perfil de um bom jogador em terra batida, mas também não podemos menosprezar o Zverev, que tem feito excelentes exibições em terra batida. Recordo, por exemplo, antes da lesão, aquele grande jogo contra o Rafa Nadal, o rei da terra batida, e estava a vencer o Rafa Nadal, acabou depois por desistir e teve aquela grande lesão que fez ele estar afastado durante muitos meses, mas desde que voltou, está a voltar ao seu melhor momento de forma e acredito que aqui será um jogo bastante renhido. Olhando para nesse prisma, temos aqui ambos jogadores ganham um set a 2-15. Eu acho que é uma aposta a longo prazo com valor. Não vejo um 2-0, não um 0-2 a acontecer. Acho que os dois jogadores têm armas suficientes para esticar o jogo e tentar ganhar, mas não estou a ver uma superioridade muito grande nem de um lado nem de outro. Claro que num dia mal de um jogador o outro pode ganhar por 2-0, mas a longo prazo vejo mais um 2-1 ou um 2 a acontecer do que um 2-0 ou 0-2. Por isso, a minha sugestão de aposta, ambos jogadores em um set a 2-15. Depois partimos para o jogo do Lourenço Sonego, que vai jogar contra o Hugo Humbert. O Hugo Humbert está num grande momento de forma. Basta ver que venceu o Coria, venceu o Zhang por 2-0. Já o Sonego, depois de ter ali uma experiência em Marrakech não bem sucedida, acabou por perder contra o compatriota Berrettini nos quartos de final. Depois ganhou na fase de qualificação ao Goffin por 2-1, perdeu com o Roberto Batista Agut, foi repescado e ganhou recentemente ao Auger Aliassime. Já o Humbert, como já disse, tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, está no melhor momento de forma, mas olhando aqui, olhamos e percebemos que o Sonego venceu os últimos 2 jogos em terra batida quando enfrentou o Humbert. Venceu o ano passado no Roland Garros e também o ano passado em Monte Carlo por 2-1, 3-6, 7-5, 7-5, logo na primeira ronda. Olhando para os mercados, o mercado também prevê um jogo relativamente longo, basta ver que temos aqui o 21 a 22,5 abaixo de um odd 2, por isso há mais probabilidade para termos um jogo relativamente longo, mesmo que seja em 2 sets, ter um tie-break, ou um 7-5, ou o jogo a ser decidido no terceiro e derradeiro set. Olhando também uma vez mais para aquilo que os dois jogadores têm feito, eu aqui vou colocar meia unidade na vitória do Lourenço Sonego. Acho que é uma odd exagerada, está alta, percebo o bom momento do Humbert, mas aqui o Sonego está a ter uma segunda oportunidade, foi eliminado, foi repescado e tem aqui uma segunda chance e em terra batida parece-me que é bem mais jogador do que o Humbert. Depois partimos para o último jogo dos 3, jogo entre Roberto Urcas, vencedor do Millennium Open,
contra o Casper Ruud. Em termos de confronto direto, uma vitória para cada lado. O Roberto Urcás venceu em 2022 em Montreal e no mesmo ano o Casper Ruud venceu no Grand Slam em Roland Garros por 3-1, por isso acabou por perder 3 sets e ganhou 5, sendo que em terra batida aqui o Grand Slam foi jogado a melhor 5 sets, perdeu um set e acredito que para o momento dos dois jogadores, acredito que o Roberto Urcás poderá ter aqui uma palavra a dizer. O Roberto Urcás que vem 6 vitórias consecutivas, venceu o Schonky, o Lamas Ruiz, o Garcia, o Martínez, o Draper, já em Monte Carlo e mais recentemente na segunda ronda venceu o Roberto Batista Agut, num jogo duro, num jogo difícil para o polaco, mas ganhou por 2-0, a mostrar o bom momento e capacidade de ele se adaptar muito à boleia do seu serviço nas condições de terra batida. Temos um caso para o Ruud, que nos últimos 10 jogos tem 3 derrotas, perdeu no Masters Open nas meias finais frente ao Pedro Martínez, estava a defender o título, não conseguiu defender o título e venceu recentemente o Tabilo, também um jogador desta superfície, por 2-0. Olhando para as odds, não parece que seja justo atribuir um favoritismo tão grande ao Casper Ruud, embora sabemos que é um jogador desta superfície, um jogador da Academia de Nadal, um jogador que defende-se muito bem, contra-ataca, serve muito bem, tem um perfil de jogo característico desta superfície, embora tenha-se adaptado muito bem ao piso duro, por exemplo, mas temos do outro lado um jogador que vem com título, vem a jogar um bom ténis, vem motivado, confiante, e acredito que vamos ter aqui um jogo também e alguma capacidade para ser um jogo mais longo do que o mercado prevê. Olhando para esse prisma, e como eu disse no jogo do Alexander Zverev contra o Stefano Tsitsipas, parece-me que aqui dificilmente vamos ter um 0-2 ou um 2-0. Acho que o mais certo é termos aqui um jogo longo. Por isso, minha sugestão de aposta, ambos os jogadores ganham 7-2-25, a pensar claramente que o Roberto Urcás poderá, através do seu serviço, colocar grandes dificuldades ao Casper Ruud, mas depois o jogador nórdico acabar por encontrar o seu ténis e conseguir encontrar a solução para vencer o jogador polaco. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações e vemos numa próxima oportunidade aqui no Ponto Break.